Olá, meu bom dia a você que está em sua casa, em seu lar, com alguns com as famílias, outros estão sozinhos. Mas o meu abraço, o meu bom dia a todos vocês. Fiquem com a bênção, com a paz, com a proteção de Deus. Nós nos reunimos em nome desse Deus que cria, que cuida de nós, em nome do seu Filho Jesus Cristo que dá a vida por nós, e em nome do Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós. Nós nos reunimos em nome do Deus que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe ricamente o nosso culto, à distância, mas é o nosso culto que nós fazemos, que nós celebramos, não só como lembrança, mas também como gratidão a Deus por tudo que dele recebemos. Hoje é um dia especial, quase final do mês de abril, e eu quero saudá-los nesse culto com a palavra bíblica prevista para o domingo de hoje. Lucas 24:32, onde lemos: os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha, explicava as Escrituras? O tema de hoje é a nossa caminhada, é o nosso andar, é o nosso estar e saber que Deus está ali onde nós estivermos, Ele vai estar conosco. O texto de hoje vai ser a celebração, a reflexão sobre a caminhada a Emaús, daqueles discípulos onde o próprio Jesus, o seu Senhor e Mestre, vai e se aproxima deles. Que Deus abençoe ricamente o nosso culto, porque é para Ele que assim nós o fazemos. Vamos ouvir o nosso primeiro hino para nos encantar. Lembrarei do que você fez, lembranças lá na cruz, do teu imenso amor, Jesus. Lembrarei de ti. Ninguém jamais me amou assim como você o fez. Ninguém jamais me amou assim como você. Jesus, pra tua glória, contarei da história lá na cantarei de ti. Cantarei do que você fez. A pedra já rolou e vivo está o meu Senhor. Cantarei de ti. Ninguém jamais me amou assim como você o fez. Ninguém jamais me amou assim como você. Jesus, pra tua glória, contarei da história lá na aleluia, aleluia, aleluia pela cruz. Oh, aleluia, aleluia, aleluia pela cruz. Cantamos aleluia, aleluia pela cruz. Bom dia. As ofertas de hoje têm como destino a Pastoral da Saúde em Cascavel. É um trabalho de visitação e acompanhamento de pessoas que buscam tratamento naquela cidade.
e em especial são tratamento ao câncer. Desde já agradeço as ofertas e os doadores. Muito obrigado. Depois de ouvirmos o nosso hino, o hino para encantar, para dizer o quanto nós adoramos a Deus, o quanto nós nos revelamos a Ele em amor, tenhamos um momento de oração. Aí onde você estiver, com quem você estiver, e se estiver sozinho, junte suas mãos, fecha teus olhos e falemos com Deus. Pai amado, Tu sabes os tempos que estamos passando, tempos de esperança, tempo de espera, tempo de tantas expectativas, talvez de ansiedade para alguns, mas é tempo de encontro contigo. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a saber permanecermos no encontro contigo. Talvez estejamos em nossa casa sozinhos, mas mesmo sozinhos por um curto período, é necessário entender que ali também Tu estás conosco. No silêncio, na ausência do som, na ausência do barulho, na ausência de outras vozes, na carência de abraços, de apertos de mão, de sorrisos, daquilo que revela a Tua imensa, a Tua mais bela criação. Cuida de nós, Senhor, estende a Tua mão sobre cada família, sobre cada um, sobre cada uma, sobre aqueles que estão sempre a Teu serviço, ou a serviço do Teu Evangelho. Tu sabes o tempo que estamos e Tu sabes do que nós necessitamos, Senhor. Providencia aquilo que é uma necessidade, aquilo que para tantos está faltando. Que aquelas famílias que passam pela dificuldade, pela miséria, pelo desemprego, pelo desencanto, pelo desapontamento de tantas notícias que chegaram e que nos pegaram de surpresa, que essas também sejam transformadas numa bênção, como Tu sempre o faz. Tantas coisas que parecem do mal, Tu estende a Tua mão, Tu dás a Tua palavra e transforma em bênção. Que sejamos nós também, Senhor, portadores da Tua palavra, e sejamos para com aqueles com a quem nós nos encontramos e também a nós mesmos, na nossa individualidade, uma bênção, porque somos, Senhor, a Tua imagem e a Tua semelhança. Guarda, cuida e abençoa todos aqueles que estão agora nos ouvindo, nos acompanhando, todos aqueles que fecharam os olhos, que juntaram as mãos, que deram as mãos, porque sabem que é necessário orar. Fica conosco, guardando, cuidando e abençoando. É em nome de nosso único Senhor e único Salvador, Jesus Cristo, que nós Te pedimos. Amém. Vamos nos encantar e cantar também, ouvir mais um hino instrumental, tocado por um grupo que, a meu pedido, aceitou o desafio e preparou este hino para nós. Vamos ouvir o hino? Nós vamos então para a parte de liturgia, onde nós ouviremos a leitura bíblica e a mensagem para a reflexão do nosso texto. Você quer acompanhar? Abra a tua Bíblia. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o 35. Abra a tua Bíblia e acompanhe essa leitura, feita à distância, mas com muito carinho para mim, por mim e por você. Ouvimos então.
Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Depois de ouvirmos a leitura bíblica, um texto já, eu diria, conhecido de cada um de nós. Então, talvez você nem lembre mais quantas vezes já tem ouvido, escutado esta leitura bíblica. Mas é palavra de Deus, é palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz parte da vida dele. Para a minha vida, também para a tua vida. Eu vou tecer alguns comentários que eu fiz sobre esse texto, que é tempo de luto. Os discípulos que estão a caminho estão vivendo o luto. Seu Senhor e Salvador, seu líder Jesus Cristo morreu, foi sepultado. E agora o túmulo está vazio e ele foi ressuscitado, ou ele ressuscitou. Os discípulos estão indo a caminho de Emaús, a uma distância de 10 quilômetros do lugar onde eles estavam. E eles estão indo falando sobre o que queima, o que arde, sobre as suas dores. Depois de encontrarem o túmulo vazio, todos de luto saíram tocando a vida, fazendo aquilo que tinham agendado, tocando seus compromissos, realizando as suas atividades. A vida continua, mesmo depois da perda, mesmo depois da morte de Jesus Cristo, e cada um foi fazer aquilo que era obrigação, aquilo que era sua atividade, sua tarefa. O texto não revela claramente quem são esses discípulos, esses 2 discípulos que estão caminhando até Emaús. Revela o estado deles.
entristecidos, abatidos, talvez sentindo-se desamparados com a perda do seu mestre, com a perda do seu líder. O caminho de Emaús, 10 quilômetros da região, falavam sobre tudo, sobre as perdas, sobre o luto, sobre o seu líder que morreu e que agora ressuscitou. A ressurreição vem como forma grandiosa, não entendida talvez, mas necessária para aquele momento de suas vidas ou o momento em que eles estavam passando. Jesus vê os discípulos caminhando, aproximou-se deles e perguntou: o que vos preocupa? Vocês seguem a caminhada de vocês, estão indo para realizar as tarefas, os compromissos, as atividades e continuam falando sobre essas coisas. Sobre o que vocês falam? O que preocupa vocês? O que ainda incomoda vocês? O que inquieta vocês durante essa caminhada? O que preocupa vocês? Então Jesus começa a tratar do luto que eles estão vivendo, a perda de seu Senhor. E eu quero dizer que nos dias de hoje nós vivemos lutos, muitos lutos. O luto pela pandemia. Quantas coisas nós abrimos mão para continuar a nossa vida, para tocar a nossa vida. Quantas coisas nós deixamos de fazer, de encontrar, de ter, de realizar. O luto dos velórios. Sabemos de quantas notícias, quantos acontecimentos, quantos sepultamentos em que os velórios não são mais permitidos ou tem um prazo mínimo com um número mínimo de pessoas, máximo de pessoas para participarem. Então vivemos o luto da pandemia, o luto dos velórios, o luto dos sepultamentos, não é permitido mais do que 10 pessoas e muitos não conseguem mais acompanhar os sepultamentos dos seus amados, porque diminuiu o tempo, então não dá tempo de ir, não dá tempo de chegar e muito menos de acompanhar. Vivemos o luto dos abraços. Quantas pessoas que faziam parte dos abraços da minha vida, da tua vida, da minha família, os abraços da comunidade, o meio, o encontro social de muitas pessoas. É o encontro, é a festa, é o lugar onde eu vou e eu me alegro, eu me encontro com os meus amados. E vivemos também, quantos vivem o luto da ausência, daqueles amados queridos que partiram, puderam se despedir, mas vivem a dor, a ausência, não ouvem mais a voz, não ouvem mais o barulho, não veem mais tantas coisas que eles faziam, diziam, e que agora é preciso viver esse luto. Tal qual esses discípulos estão indo a caminho e falando sobre também assim o nosso luto. Nós vamos fazendo cada atividade, cada compromisso, realizando as coisas durante o dia e vamos vivendo isso. Mesmo que falando muito ou pouco, não entendendo talvez tantas coisas, mas é a forma, é o jeito de viver. O luto é a reorganização da nossa vida. Com a ausência, com a falta, com o silêncio, com um jeito único de falar ou de fazer as coisas. Tantos jeitos que poderiam talvez incomodar alguns, mas fazem falta para tantos, porque marcam a lembrança. Ele, ela, era assim, falava assim, pensava assim, agia, fazia assim. Esta reorganização da vida se dá quando falamos sobre as nossas dores, se dá quando nós falamos e contamos então a Jesus o que arde o coração, o que arde no peito. É isso que nos inquieta, que nos incomoda, é uma dor que gera lágrimas, que afasta sorrisos, que impede ou que cancela tantas partidas, tantos encontros. O ato de narrar, de contar sobre aquilo que queima, que arde dentro de cada um de nós, permite a possibilidade de deixar Deus também falar através de quem nos escuta. É a permissão, é o jeito de Deus falar através daquele que te escuta. Deus é específico a cada pessoa, a cada necessidade, a cada momento da tua vida. Talvez hoje, no luto, desses lutos que eu falei que nós estejamos vivendo, talvez Deus esteja em silêncio. Talvez Deus não tenha falado como você quisesse ouvir. Mas tenha a certeza e a garantia de que o silêncio de Deus é o mais apropriado para qualquer momento. Porque não vai te incomodar,
não vai abalar e não vai mudar o teu pensamento. Jesus Cristo diz no versículo 25, como vocês demoram a entender as coisas. Não é uma repreensão de Jesus, uma reclamação de Jesus. Jesus está falando aos que perderam, mas um jeito de dizer, a dor também demora a passar. Para alguns talvez nem vá passar, talvez será eterna a sua perda. Jesus acalma os discípulos explicando-lhes a palavra. Maravilhados, confortados, pediram para que ele ficasse com eles. Senhor, falasses tão bem das Escrituras, explicasses tão bem sobre a criação, o cuidado, o conforto de Deus, que nós queremos que você fique aqui conosco. Jesus ficou um tempo ainda com eles e foram para a mesa para ceiar, para comer, para se alimentar. Na mesa tiveram comunhão do pão, da oração. E quando Jesus abençoou, orou a Deus, pedindo a bênção e a proteção sobre os produtos, os alimentos da mesa, eles finalmente reconheceram: este é nosso Senhor, este é o nosso Mestre, é aquele que estava conosco. Vale para nós também hoje. Onde nós, em que momentos nós ainda reconhecemos Deus conosco? Os discípulos precisaram da comunhão de mesa, da ceia de mesa, da oração de mesa, onde você fica frente a frente, olho no olho, rosto a rosto, ouvindo o som de cada palavra, o som da voz de cada um. Ali eles perceberam quem é Deus, onde está Deus. Fica a pergunta também para nós. Onde, em que momento nós ainda reconhecemos a presença de Deus? A comunhão de mesa gera aproximação, gera comunhão, afinidade. Partilhar o pão remete ao partilhar lágrimas de alegria ou partilhar lágrimas de tristeza, de mágoa, de choro. Partir o pão na ceia nos remete a Deus. Dá vida em qualquer situação, se entrega em qualquer momento, mas por mim e por ti. Abrir o coração é abrir as Escrituras, como os discípulos disseram. Agora nós entendemos a palavra de Deus, porque alguém se dedicou a falar, a explicar. Jesus fez isso por eles. Abrir o coração, então, é abrir as Escrituras. O encontro com o ressuscitado modifica o coração e a mente, porque dá esperança. De Deus viemos e para Ele todos nós voltaremos. Por uma palavra dele, por um gesto de amor e de misericórdia dele, nos reencontraremos. Nossa missão hoje independe do estágio, dos acontecimentos, da luta ou não. Depende exclusivamente do nosso sim a Jesus. Depende exclusivamente do meu e do teu sim a Jesus, dizendo: fica comigo, Senhor. Fica comigo. Que Deus nos dê uma semana abençoada na nossa casa e nossa família, ali onde nós estivermos. Amém. Vamos ouvir mais um hino instrumental, também cantado, tocado, mas que fala da palavra de Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça
depois de ouvirmos o hino, de nos encantarmos e também em silêncio cantarmos para Deus. Talvez a imagem, talvez a letra dessa música, do hino, não seja conhecida, mas é uma forma de dizer para Deus como nós confiamos. Vamos orar? A oração com as palavras que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós e ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora nós ficaremos em nossa casa, a nossa vida continua com as nossas atividades, com as nossas tarefas, com os nossos compromissos, alguns de luto, outros não, mas todos nós, eu já disse no início do culto, estamos passando por um momento de luto, por tantas coisas que nós abrimos mãos, que nós perdemos, única e exclusivamente, como uma forma de cuidado dedicada ao outro. Você fica em casa por amor, por respeito, por cuidado ao outro. Vai chegar um momento em que cada um, eu ou você, precisaremos sair de casa, voltar ao nosso trabalho, voltar às nossas atividades, voltar ao nosso compromisso. Mas que seja com a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê hoje e sempre a sua paz. Vamos na paz, fiquemos com a paz de Deus e a Ele sirvamos sempre com alegria. Em nome do Deus que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia.